Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC, eu sou Roberto Fragoso, associado da ANEFAC há mais de 10 anos. Atualmente atuo como vice-presidente da área de tributos da ANEFAC. Nosso propósito é estar antenado com os temas mais importantes aos nossos associados. E hoje teremos mais um episódio da série que estaremos apresentando a você da diretoria da entidade. E agora vamos conhecer nosso parceiro para o bate-papo. O nome dele é Douglas Cardoso, uma excelente e enorme experiência nas mais diversas áreas. Hoje ele é diretor de uma empresa de varejo. Douglas, bom dia. Eu gostaria de ouvir um pouco de você, que se puder comentar um pouco da sua experiência. Bom dia, Fragoso. Então, sou o Douglas Cardoso, estou na ANEFAC aí, já tem uns 9, 10 anos, participando de vários eventos da entidade. 2 anos atrás, fui chamado para assumir a Regional Minas Gerais, estou como diretor executivo aqui, com a ideia da gente promover mais a entidade aqui na região mineira. E, basicamente, eu estou 20 anos aí que eu trabalhei no setor siderúrgico e dos últimos 10 anos, aí vocês já fazem a conta aí do meu tempo de casa, Os últimos 10 anos em empresas familiares de diversos segmentos, óleo e gás, saúde, e agora na área de bebidas e alimentos, que aí acho que encaixa aí mais com o tema que a gente vai estar falando um pouquinho daqui para frente, dos próximos 10, 15 minutos aí. Legal. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar rapidamente, sobre os desafios, que você tem visto no teu setor econômico, Um deles é a questão dos regimes especiais, que tem muito a ver com o que a gente chamava no passado de guerra fiscal, que foi mais ou menos resolvido com a redução das alíquotas nas importações. Mais ou menos resolvido. A guerra fiscal ela tem uma dificuldade muito grande de ser resolvida, até pela dificuldade que os estados têm em perder a autonomia com as suas próprias arrecadações. Nesse contexto, eu queria te perguntar um pouco como é que você vê essa questão dos regimes especiais para a operação de varejo. Um ponto que a gente tem, a hora que você fala do varejo, a grande discussão, acho que um custo relevante das empresas é o custo de frete, É o escoamento aí da minha produção até o meu mercado consumidor final. Agora, aí por outro lado, eu tenho frete versus minha carga tributária. Hoje, por exemplo, a gente trabalha, o nosso principal centro de distribuição fica no Espírito Santo. A gente tem um regime lá do Compete, que dá uma redução enorme na nossa carga tributária. Porém, o principal mercado consumidor, obviamente atendo o Brasil inteiro, Nordeste e Sudeste, mas principalmente o Centro-Oeste. Só que eu estou muito longe, então eu tenho um custo grande de frete, mas que é mais do que compensado pelo regime especial que eu tenho no Espírito Santo. Só que é um regime especial que vai até ano que vem, Obviamente, a gente fica naquela esperança, vai ser renovado, não vai, mas a gente sempre está fazendo aquele trabalho. Eu falei, no final, eu tenho que estar perto do meu consumidor final e ter uma melhor estrutura entre ganho tributário e redução de custos logísticos. Então, a gente está até fazendo uma mudança agora esse ano. Nós estamos, o nosso principal CD, vamos começar a transferência dele do Espírito Santo para o Distrito Federal. Conseguimos um regime tributário lá, isso é novidade aí, porque nós tivemos o ok lá, na verdade, essa semana. Então, estamos começando agora o nosso plano de ação para fazer essa alteração. Então, eu vou conseguir um ganho tributário similar ao que eu tenho no Distrito Federal, ele é até um pouquinho pior, eu diria assim, eu vou ter 90% da isenção que eu tinha antes, só que eu vou ter um ganho logístico fantástico. Então, eu acho que essa que é a discussão que o varejo tem que ter, Principalmente quem tem fábrica, no nosso caso, as fábricas são terceirizadas, a gente terceiriza a nossa produção, mas fica o mesmo ponto, tem que mandar da fábrica para o CD, do CD para o cliente final. Como que eu otimizo esse custo, e ao mesmo tempo aproveito o regime especial, que acaba sendo muito inerente a determinado estado da União. Então, eu acho que esse é o grande desafio aí do profissional de finanças, do profissional tributário, principalmente média e grandes empresas, principalmente eu diria média empresa, que acho que é a que tem mais, que faz uma grande diferença, um regime
tributário desse. Então, mas ao mesmo tempo eu não falo, vou ter um regime lá na Bahia, vou para lá. Ok, mas se você atende o sul do país, será que você vai ganhar de ganho tributário? Vai compensar o seu frete? Então, é um ponto, né, que eu me deparei aqui quando eu vim para essa área de bebidas e alimentos e que a gente sempre faz a conta, né, até que ponto eu ganho de um lado, perco do outro, e é um desafio legal aí para as empresas. No final, o objetivo é eu otimizar a minha margem final, né? Claro, e essa conta tem que fechar, né? Tem que valer a pena mudar o CD, né? Senão eu estou passeando nota com custo ao maior, né? E é interessante porque é o que você estava falando, que certas vezes a forma de posicionar os meus CDs não é simplesmente a questão da distância entre o meu cliente e a minha empresa, mas também tem que ser levado em conta o quesito tributário, né, para isso ser mais um elemento na composição do valor geral do preço final da empresa, né, do produto da empresa, né? Não, realmente, esse que é o ponto, Fragoso. Não dá para eu olhar só a minha logística, né? Eu tenho que olhar a logística versus, mas se eu ficar em determinado estado, eu tenho ganho tributário, se eu ficar em outro, não. Então, não adianta eu ficar perto do cliente se eu não tiver nenhuma isenção. Então, realmente, assim, tem que ter, vamos dizer, a área de supply chain de empresa, né, a área de logística da empresa, ou a diretoria de operações, vamos dizer assim, muito alinhada com a diretoria financeira, diretoria tributária, porque as decisões não podem ser só de determinada área, né? A gente tem que pensar no conjunto e ver no final fazer conta. Eu ganho de um lado, perco do outro. Qual que é melhor, né? E realmente é o grande desafio aí. Eu vejo uma grande mudança no perfil, por exemplo, do CFO. Se eu pegar 10, 20 anos atrás para hoje, porque antigamente o CFO era aquele que dizia não, né? Vão gastar isso? Não. Posso dar prazo para o cliente? Não. E o CFO hoje tem que ser cada vez mais estratégico, trabalhar cada vez mais em parceria, principalmente com essas duas grandes diretorias, né? Que é operações eu estou abordando tanto a parte de produção em si quanto supply chain e a área comercial, né? Porque no final eu tenho a parte tributária faz uma influência enorme aí no resultado final da empresa. Poxa, que legal. Você comentou uma coisa bem interessante, até eu queria fazer uma nota, né? Sobre como é o perfil da área, como é que é o perfil do novo CFO, né? É um perfil que era um perfil reativo, negativo, que basicamente vivia do risco, que é hiper saudável, mas agora você falou uma coisa interessante, né? Que ele mesmo tempo tem esse perfil de saber das regras, do compliance, da adequação, mas também ele tem que ver tem que ser visto como um parceiro de negócios nas diversas áreas. Você citou dois exemplos, né? A área comercial e também a área de logística, que são integrativas dentro do processo final. E aí eu queria colocar essa provocação, né? Como é que você vê a área tributária dentro dessa relação de parceria com as áreas de negócio também? Acho que no final é ter consenso, né? Eu tive um caso, né, recente aqui que era vendas para a Zona Franca de Manaus, né? Então, né, como que fica a tributação, né, para vendas lá para a Zona Franca? E aí a gente tinha no nosso comercial, nossa área de precificação, montando o preço do produto, considerando, né, uma premissa, e na hora que nós, né, a nossa área fiscal foi abordar o tema, nós vimos que a premissa estava errada, porque eu tenho diferença de tributação, por exemplo, se eu estou vendendo uma bebida fria ou não. Então, independente de ser ou não a Zona Franca de Manaus, eu tinha uma linha de produtos que eu não tinha uma isenção lá. E isso mudou completamente o preço final para o cliente, entendeu? E se a área comercial tivesse comunicado com a gente antes, a gente tinha evitado aquele estresse inicial de chegar a nota para o cliente e falar, peraí, esse não foi o preço que eu combinei, né? Então, à medida que a gente começa a interagir mais, né, falar, a empresa é um organismo vivo, né, como se fossem vários sistemas ali, se você tirar, né, um sistema, o ser humano morre, e é a mesma coisa, não dá para determinada área tomar uma decisão sem consultar as outras, né? Então, assim, essa interação, essa integração, acho que é fundamental hoje, principalmente onde as margens se tornam cada vez mais
desafiadoras, cada vez menores, às vezes você tem que ganhar de volume, e aí 1% de margem faz uma diferença enorme no resultado final da empresa. E você vê a mudança também do perfil do próprio executivo da área tributária em face dessa visão sua que é colaborativa das áreas, das outras áreas, ou seja, ele sai daquela questão também de dizer quase que sempre não pode, o regulamento não prevê, e olha, vamos ver como é que a gente faz para chegar lá com um preço adequado, que a gente consiga celebrar uma boa operação. Você vê essa mudança? Você entende isso está acontecendo também? Ou você acha que a área tributária ainda está mais longe desse perfil que você estava dizendo do CFO? Não, eu acho que eles estão vendo que tem essa necessidade de mudança. O que eu vejo hoje é o seguinte: se o profissional da área tributária ele tem jogo de cintura para não ser aquela pessoa assim, né? A regra é essa e não tem outra opção. Se o cara fica com essa visão, ele acaba tendo que sair da empresa. Realmente, assim, não encaixa, né, na estrutura atual. A gente precisa de pessoas que pensem fora da caixa, obviamente, né? Eu não posso correr um risco de não seguir a legislação, né? Eu tenho que pegar, né, toda a legislação tributária, tem que estar dentro da lei. Mas dentro da lei, o que eu posso fazer, né, para não ser tão rígido e simplesmente dizer não? Você fez um exemplo muito interessante, né? A gente teve um caso parecido sobre importação de produtos. A gente tinha um produto com 3 sabores, né? E a importação era lá pelo Espírito Santo. Então, tinha baunilha, chocolate e morango. E quando o pessoal começou a fazer a importação desses produtos, era uma distribuição aqui no Brasil dessa linha, a gente viu, né, que a carga tributária do sabor chocolate era diferente, né? Ele foi classificado com um NCM diferente. Mas por que isso, né? É o mesmo produto, só mudou o sabor. Mas aí, obviamente, lá no Espírito Santo tem algumas regras diferentes, principalmente pelo fato da garuta estar lá, etc. E aí, qual que seria a primeira reação? Ou vocês aumentam o preço do produto de chocolate no mercado, ou não vão importar chocolate se o preço não encaixar. Mas eu não posso ter um produto só de eu mudar o sabor, né? Aí veio a nossa precificação, eu tenho que ter o mesmo preço para o consumidor final. Não posso cobrar mais se o cara quer de chocolate. Vai atrapalhar esse fator aí das minhas vendas. E aí, no trabalho em conjunto, né, a nossa área fiscal chegou à conclusão, falou, não, mas tem uma outra possibilidade. Se a gente importar lá por Santa Catarina, lá pelo sul do país, eu não tenho essa restrição que existe no Espírito Santo. Então, eu consigo manter o INCM original das outros 2 produtos, das outras 2 sabores, né, vamos dizer assim, e aí eu consigo otimizar isso. Vou ter um ganho, um custo adicional de frete, obviamente, mas que mais do que compensou a mudança na tributação. Então, aí realmente foi um trabalho da nossa área tributária analisar e falar, não vou simplesmente dar não, né? E dizer, não tem jeito, você tem que... A carga tributária é essa mesmo. Não, o profissional tem que buscar outras alternativas e achar, não, existe uma opção, e a opção é eu faço importação pelo outro lado do país, aí eu consigo fazer isso. No final, deu tudo certo. Então, realmente, assim, o profissional da área tributária é fundamental, né, que ele realmente, hoje, ele tenha também esse jogo de cintura, entendeu? Consiga ver, em vez de simplesmente dizer não tem jeito, não pode, a legislação permite, buscar, né, novas maneiras de dar uma solução para a empresa. É interessante isso que você está falando, né? Porque se a gente considerar todas as linhas de gasto da empresa, indiferente se é despesa, se é custo, o que seja, o tributo ele representa uma fatia representativa do resultado final da operação, né? E dado que esse é um fato incontestável, né? Ter a área tributária como aliada na hora de fechar o negócio, então não é só apuração e entrega das declarações, né? Isso era muito do passado, né? A área tributária ela era responsável pela aquela obrigação que a Receita não fazia. Então, ela tinha que calcular, ela tinha que interpretar, tinha que calcular, tinha que pagar, tinha que declarar e entregar os livros e acabou. Hoje, é interessante ouvir você falando para verificar a mudança da própria forma da área tributária pensar a empresa que trabalha, né? Não é ficar lá esperando os resultados que vêm
pelo sistema para fazer a apuração, baixar as bases dos arquivos de todos os centros de distribuição ou dos diversos legados que a empresa tem, mas, além disso, pensar como é que ela pode contribuir com a geração de valor para a empresa, né? Isso é um paradigma muito importante quando a gente olha isso pela perspectiva de como era as ligações entre a área de apuração com a área de jurídico. Alguns departamentos tributários têm o jurídico junto, e eu tive a oportunidade de ter o jurídico também, quando eu era diretor tributário, e era o seguinte: bom, como é que a gente consegue viabilizar a operação, né? Porque dizer que não é fácil, não vai fazer, mas e aí, como é que eu digo que vai com um parecer justo que garanta com que a empresa tenha perpetuidade também? Porque, do outro lado, se há um erro de interpretação e um erro forte, eu posso gerar um dano para a empresa enorme. Então, esse trabalho de repensar a forma da área tributária na gestão da empresa é um negócio muito interessante. Eu tenho visto hoje o quanto os profissionais, nisso que exatamente nesse sentido que você está falando, o como está mudando a forma de pensar, ver os colaboradores como agentes geradores de valor para a empresa, né, Douglas? E não simplesmente cada um na sua casinha, a minha parte já acabou aqui, não. É como é que eu posso pensar em vez de importar para o Espírito Santo, eu vou importar para Santa Catarina só o chocolate, porque é uma forma, a gente poderia falar, não, olha, infelizmente esse é o custo e você não vai vender mais chocolate. Esse é o meu problema. Ali é assim, ponto, né? Não tem mais discussão. Não, o pessoal foi além, né? Buscou uma alternativa, né? Que trouxe um valor agregado enorme em termos de margem para a empresa, né? Além de poder contar com outros segmentos de mercado que vocês poderiam estar perdendo, né? Eu já vi muitos exemplos de empresas que tiveram grandes prejuízos por não levar em consideração toda a nossa legislação tributária quando fechou determinado negócio, entendeu? A gente tem duas frentes, né? Uma que é as marcas próprias, então a gente estuda a aquisição de novas marcas, e tem a parte de representação, né? Onde eu distribuo no país algumas marcas parceiras, algumas marcas internacionais. Então, hoje, quando eu tenho assim, algum fornecedor internacional nos procura, eu queria que você distribuísse meu produto no país, numa das etapas, não é simplesmente uma análise econômica financeira, né? Que eu vou fazer um business plan, vou ver meu fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, os prazos, etc. O negócio para de pé, pronto. Hoje a gente percebeu que uma análise, né, detalhada do nosso corpo, né, da área fiscal é fundamental, porque às vezes um detalhezinho, né, esse que eu comentei, por exemplo, do chocolate, já pode, né, reduzir a margem do produto aí para 1/10 do que era para ser. Então, todo novo negócio nosso hoje, a gente pede uma análise detalhada da nossa área fiscal, justamente porque nós vimos que ela assim, tem que ser total parceira nessa área estratégica, né? Desenvolvimento de novos negócios, novos produtos. Hoje, no Brasil, realmente, se eu não levar isso em consideração, eu posso não ter o resultado que eu queria. Ou nem viabilizar aquele tipo de negócio, né? Fica inviável, a margem é negativa, não se justifica, né? O retorno para o acionista também não é válido, né? É muito interessante. Eu acho, dos discursos da área tributária, eu acho esse de todos o que vai além, porque a pessoa sai da cadeira dela e fala, agora tem que pensar em empresa, né? Tem que pensar logística, tem que pensar área de distribuição, tem que pensar a área comercial, tem que pensar compras. E isso é um valor incrível, integra, é integrativo. Né? A empresa como elemento complexo, né? E não simplesmente áreas separadas com cada um falando o seu próprio discurso. Muito legal isso, muito bacana. Bom, gente, a gente poderia abordar diversos outros assuntos. Tenho certeza que o Douglas daria para a gente aqui uma aula e nos traria muito valor, mas infelizmente o nosso tempo já acabou faz tempo. Em que pese esse assunto, eu acho que ele é fantástico e poderia a gente repetir várias vezes a questão do valor agregado da área tributária. Mas eu vou tomar a liberdade aqui de dar por encerrada essa nossa primeira conversa, Douglas, e queria te agradecer muito. Foi um papo excelente, aprendi muito com você, acho ótimo o que você trouxe para mim e com certeza para quem está nos ouvindo. E eu convido a todos a continuar compartilhando, acompanhando os nossos novos episódios, né? A NEFAC, ela tem os podcasts das mais diversas matérias, inclusive a tributária.
Os podcasts são disponibilizados todas as terças e quintas. Compartilhem com todos, com os amigos, com os colegas, com os chefes, né? Com os funcionários, e sigam conectados conosco. E um abraço e até a próxima reunião. Radar ANEFAC.